Olá, eu sou o professor Luiz Augusto da Silva e esta é a nossa oficina de astronomia de número 472. Oferecimento da rede Ômega Centauri, comando do estúdio com o nosso capitão Kirk, Tiago Basso. E hoje nós estamos praticamente retomando as nossas atividades depois do pico do coronavírus variante Ômicron, que mais uma vez prejudicou o ritmo das nossas atividades. Mas eu acho que agora vai emplacar, né, meu diretor? Isto é, se a Terceira Guerra Mundial não acabar com a civilização antes, né? Porque, lamentavelmente, nós estamos a um passo do precipício. A civilização humana está a um passo do precipício. Digo isso com muita tristeza e com muita preocupação. Vamos aguardar o desenrolar dos fatos, mas é lamentável. É mais uma demonstração daquilo que nós já falamos aqui numa oficina de astronomia anterior, a oficina sobre astrosociologia, a oficina 442, né, meu diretor, se não me engano, né? Se não me falha a memória. É o baixo nível de desenvolvimento ético e moral da humanidade. Mas tudo isso, meus amigos, não se iludam, é falta de educação e principalmente também falta de educação científica. E é por isso que nós estamos aqui dando a nossa modesta contribuição com o projeto das oficinas de astronomia, visando contribuir para a melhoria do nível de conhecimento científico da nossa população. Bem, meus amigos, antes de entrarmos no tema de hoje, o grande balé dos planetas, que vai se desenrolar ao longo dessa estação de outono de 2022, vamos aos nossos tradicionais merchandisings. Pensou que eu ia esquecer, né, meu diretor? Olha aqui. Anuário Astronômico Catarinense, edição 2022. 8º ano consecutivo, autoria do nosso colega, professor Alexandre Amorim, lá do Grupo de Estudos e Observações Astronômicas de Florianópolis. Se você se interessa pelo que anda acontecendo no céu, tem que ter o seu exemplar do Anuário Astronômico Catarinense. Mande um e-mail para costeira1@yahoo.com e solicite agora mesmo o seu exemplar. Começaram as aulas, né, meu diretor? E certamente daqui a um tempo você vai estar preocupado com os problemas de física e matemática. Não se preocupe mais, acesse o site da Rede Ômega Centauri, redeomegacentauri.org, e saiba mais sobre o programa de suporte de aprendizagem da nossa rede. Uma iniciativa inédita de alcance nacional e que já vem beneficiando diversos estudantes de muitos níveis de aprendizagem diferentes, do primeiro grau até a faculdade. Programa de suporte de aprendizagem da Rede Ômega Centauri. Confira lá no site. Bem, a título de contextualização, o assunto de hoje inaugura os 26 anos, a 26ª temporada anual das oficinas de astronomia. E aí nós temos, então, como assunto o grande balé dos planetas. O que significa isso? Olha, em 2022, no primeiro semestre de 2022, vai acontecer, já está se desenrolando, um verdadeiro festival de planetas no céu das madrugadas. Todos os planetas visíveis a olho nu do Sistema Solar estão reunidos entre os últimos dias de fevereiro e até o final do mês de junho. Vejam que, portanto, é um período de tempo bastante grande. Estão reunidos lá no céu das madrugadas, alternando as suas posições relativas e produzindo uma sequência incrível de fenômenos, como, por exemplo, aproximações aparentes e belíssimas conjunções. Lá no portal Ciência e Cosmos, do site da Rede Ômega Centauri, vocês encontram simulações
uma para cada dia nesse período que vai de 27 de fevereiro até 30 de junho de 2022. Estamos já com as simulações de março e abril disponibilizadas lá no portal. As de maio e junho vão entrar daqui mais uns dias, a tempo de vocês poderem acompanhar. E aqui nós vamos repassar rapidamente na oficina de hoje o início do espetáculo, o início do show que ocorreu na transição entre os meses de fevereiro e março. Mais precisamente, no intervalo que vai de 27 de fevereiro até dia 2 de março. Vejam, isso aqui é uma simulação feita com o software Stellarium para a cidade de Porto Alegre, válida de uma maneira geral para todo o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina também, região sul, com pequenas alterações. 27 de fevereiro, 5h30 da madrugada, dia clareando, olhando para o leste, na direção em que o sol nasce, nós tínhamos então aqui o que eu estou considerando como o primeiro ato desse prolongado festival planetário. Um agrupamento da Lua com os planetas Vênus e Marte. Deixa eu pegar aqui o meu PowerPointer. Também já estava com saudades aqui do PowerPointer, meu diretor. Ele está com um pouquinho de pó, viu, mas não tem problema. Dia 27 de fevereiro, então, tivemos a Lua minguante, praticamente alinhada com os planetas Vênus e Marte. Abaixo deles, o planeta Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, e o planeta Saturno, o famoso planeta dos anéis, que naquela época estava recém-emergindo do céu no céu da madrugada, proveniente da conjunção solar que havia acontecido antes, no mês de janeiro. Bem, no dia 28 a Lua já se desloca um pouco mais, desce e fica próxima de Mercúrio e Saturno, né? E depois ela vai se perdendo no clarão da aurora. Ao mesmo tempo, os planetas Vênus e Marte se aproximam e Mercúrio e Saturno também se aproximam aparentemente no céu. No dia 1º de março a Lua já estava praticamente muito difícil de observar, aqui já abaixo do par formado por Mercúrio e Saturno. Então nós tínhamos dois pares de planetas, Mercúrio e Saturno muito próximos, ainda no clarear do dia, e Vênus e Marte um pouco mais elevados e um pouco mais separados entre si. No dia 2 de março ocorreu uma sensacional conjunção entre os planetas Mercúrio e Saturno, ficaram muito próximos um do outro, né? Abaixo do par mais separado formado por Vênus e Marte. Após isso, o que aconteceu no desenrolar do mês de março? Então, como eu falei, no dia 2 de março, Mercúrio e Saturno estiveram em conjunção a 0,7 graus um do outro. Após isso, o planeta Mercúrio vai, com o passar dos dias, mergulhando em direção ao horizonte. E Vênus, Marte e Saturno vão subindo no céu e se aproximando gradativamente um do outro, formando sempre um triângulo, né, que vai ficando cada vez menor e cada vez mais apertadinho. Aqui nós vamos oferecer um resumo do que ocorreu em março e do que vai acontecer entre 21 de março e 31 de março. Que é o período, digamos assim, de ápice desse mês. Nas próximas oficinas, nós vamos estar vendo os pontos altos deste festival planetário, correspondentes aos meses de abril, de maio e de junho. Aqui temos um resumo dos principais eventos de março. No dia 2, a conjunção de Mercúrio com Saturno, a 0,7 graus. Para vocês terem uma ideia, o diâmetro da Lua cheia é 0,5 graus, meio grau, né? Um pouquinho mais que o diâmetro da Lua, a separação aparente entre Mercúrio e Saturno lá no dia 2 de março. No dia 16 tivemos ali a conjunção de Vênus com Marte, cerca de 4 graus de separação entre um e outro. No dia 20 também tivemos a máxima elongação ocidental do planeta Vênus, 46, quase 47 graus ao oeste do Sol. Vênus está um verdadeiro farol nas madrugadas, né? Nesse princípio de outono, nesse final de verão. Aqui então, no dia 16 de março, a conjunção entre Vênus e Marte, Saturno mais abaixo, olhando para o leste, às 5h30 da manhã.
No dia 20, vejam a configuração agora como vai ficando mais compacta entre esses três planetas, né? Nessa oportunidade, Vênus estava na máxima, no máximo distanciamento angular do Sol. E dia 21 de março, 5h30, essa era a configuração, o triângulo Vênus, Marte, Saturno ficando cada vez mais fechado, mais apertadinho. E a partir depois do dia 23, 24, vai entrar também a Lua minguante. Aqui dia 22 de março, sempre no horário das 5h30, as simulações, vejam novamente a formação. Vejam como se altera, né, de um dia para o outro. Aqui é 21 de março e aqui é 22 de março. Os planetas que se movem mais rapidamente no céu são Marte e Vênus. Saturno é muito vagaroso, praticamente não muda de lugar de um dia para o outro, mas com Vênus e com Marte a gente pode notar um deslocamento apreciável em relação às estrelinhas de fundo que aparecem no mesmo campo. 23 de março, formação praticamente de um triângulo retângulo entre Marte, Vênus e Saturno, e aí sim, dia 24, né? Vamos prosseguindo assim para o final do mês, sempre às 5h30, dia 25, vejam como vai apertando o triângulo entre Marte, Vênus e Saturno, aqui praticamente um triângulo isósceles, né? Dois lados iguais e um lado maior. E aí, a partir do dia 26, a Lua minguante começa a se aproximar desses planetas. Estão formando ali um triângulo já bastante apertado e a Lua vai chegando perto deles. Dia 27, mais perto ainda, e o clímax do Festival de Planetas no mês de março ocorre na madrugada de 28 de março, quando a Lua forma um quadrilátero com os planetas Marte, Vênus e Saturno. Imediatamente acima do ponto cardial leste, às 5h30, eles estão em torno de 30 graus de elevação em relação à linha do horizonte, e o planeta Júpiter já começa a aparecer muito timidamente, perdido ainda na luminosidade do amanhecer, de difícil visualização, recuperando-se da conjunção que teve com o Sol no dia 5 do mês de março. Tá? A visibilidade de Júpiter ainda nesse período aí do fim de março está muito difícil, mas ela vai melhorar bastante no mês de abril. Vamos ver isso numa próxima oficina. Então está aqui o clímax do Festival de Planetas em março de 2022, na madrugada do dia 28 de março. Uma formação da Lua minguante com Marte, Vênus e Saturno. Aqui estão os momentos em que a Lua mais se aproxima de cada um desses astros. Com Marte é no dia 28 às 0h, horário de Brasília, conjunção a 4,1 graus norte. Aí, às 9h da manhã, é a conjunção com Saturno, 4,4 graus ao norte. Às 11h da manhã, a conjunção com Vênus, a 6,5 graus ao norte. E às 22h, a conjunção de Vênus com Saturno, a cerca de 2 graus um do outro. Então, temos ainda também, além da passagem, né, da Lua perto desses planetas, aparentemente perto desses planetas, a conjunção de Vênus com Saturno, que pode ser conferida aqui na nossa latitude e longitude na madrugada do dia seguinte, no dia 29 de março. Estamos mostrando aqui a configuração, então, para a madrugada de 29 de março. Marte um pouco acima, Vênus e Saturno em conjunção e a Lua minguante abaixo dos três astros, né? E Júpiter mais abaixo ainda, mas ainda de visualização muito difícil, porque muito baixo, muito perto do horizonte e perdido no clarão da aurora. A configuração para 30 de março é essa aqui, a Lua se perdendo também, então, na claridade do amanhecer, aproximando-se de Júpiter, mantendo uma conjunção com Júpiter, mas isso aqui já de visualização muito difícil, precisa ter um horizonte bem limpo, tá? E, de repente, também um binóculo. Quem sabe esperar um pouquinho mais, 5h45, 5h50, para que eles subam um pouquinho mais, mas
tem também a compensação de que vai clareando o dia e essa luminosidade aqui vai piorando. Então a visibilidade ainda marginal de Júpiter nesse final de março, mas ela vai melhorar bastante no mês de abril. No dia 30, às 12 horas, horário de Brasília, a Lua estará em conjunção com Júpiter, ambos distanciados de praticamente 4 graus. No dia 31, a Lua já sumiu e a configuração dos planetas Marte, Saturno e Vênus é esta aqui. Notem que Marte está também gradualmente se aproximando de Saturno, nesse caso, tá? Este, em princípio, o primeiro ato, o ato inaugural do Festival de Planetas do outono de 2022. Na oficina de astronomia 474, vamos falar sobre o mês de abril, que marca o ponto máximo desse festival, com uma sequência incrível de conjunções e aproximações aparentes entre diversos planetas e a Lua. E você vai ter uma oportunidade imperdível de localizar o planeta Netuno com um binóculo. Até quem não sabe nada de astronomia, meu diretor, vai poder visualizar Netuno no final do mês de abril. É o que contaremos na oficina 473. Até lá!